Olá, minha querida, olá, meu querido. Mais um vídeo para estarmos juntos, compartilhando um pouco das coisas de Deus aqui na Terra, né? Nos preparando para essa caminhada que um dia resultará no nosso encontro dele, né? No céu, com ele, né? No céu. Esse é o objetivo da salvação que há no nome de Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que nos é dada todos os dias da nossa vida e é dada para todos os que queiram, né? Independente de quem sejam, do que fazem, da religião que têm, do país que é, da língua que falas, do pecado que comete. Deus tem o poder e o sangue de Jesus cobre essa multidão de pecados, porque o preço desse pecado já foi pago na cruz do Calvário e o fez por nós, por mim e por você. Então esse é o objetivo dos vídeos, trazemos histórias da Bíblia Sagrada, trazemos coisas do dia a dia associadas, né, ao nosso dia a dia, mas que estão registradas na Palavra de Deus, e o único objetivo de tudo isso é que nós possamos conhecer, né, possamos nos capacitar e possamos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, porque logo, logo não estaremos mais aqui na Terra, né? Como principalmente esses heróis da fé, essas pessoas que nós mencionamos, né? Que estão relatadas as suas histórias na Bíblia Sagrada. Logo não estaremos aqui, como eles também já não estão. E um dia, né? Nós poderemos estar juntos, né? Pela promessa que há de Deus para as nossas vidas. E eu creio, eu demorei, mas tomei essa decisão um dia, e eu quero que você também, sem demora dessa vez, né? Tome também essa decisão, porque vai lhe fazer muito bem, tá bom? Então, já falamos no mês de novembro para dezembro sobre alguns milagres dos profetas, né? No Velho Testamento, principalmente, Deus falava com os homens, né? Não muito frequentemente, e com poucos deles, através dos profetas. Falava pessoalmente a muito pouco, viu? Foi um privilégio para Abraão, para Moisés, para Davi, para tantos outros. Mas usou muitos profetas, né? Homens segundo o coração dele, para poder transmitir a mensagem, os ensinos, tudo aquilo que nós deveríamos saber a respeito do reino de Deus, a respeito da criação, né, do Criador das nossas vidas, né? Então, ele falava pelos profetas no passado. Depois envia Jesus Cristo, né, para falar-nos como homem, né, que veio à Terra, né, nascendo de uma mulher, né, uma concepção sobrenatural, mas um parto natural, né? E depois da morte de Jesus pelas nossas vidas, a sua ressurreição e a volta dele aos céus, e lá está à direita de Deus, né, diz a palavra, é enviado o Espírito Santo. Esse sim, esse tem o cunho individual de estar disponível no nosso dia a dia, a cada um de nós. Basta querermos, né, basta fazermos o porquê disso acontecer. Mas voltemos aos profetas, né? Falamos já algumas vezes sobre Elias, seus milagres. Falamos sobre o sucessor de Elias, que foi Eliseu, e também os seus milagres, né? E hoje eu quero trazer, né, uma história na Bíblia Sagrada sobre um dos milagres de Eliseu, né? Eliseu, ele substitui Elias. Alguns milagres de Eliseu são muito parecidos com alguns milagres de Elias, né? Porque o poder que Elias tinha e Eliseu pede é transferido para Eliseu, né? E ele pôde continuar no ministério profético. E essa história que eu quero trazer para vocês, ela está relatada no Velho Testamento, né? No segundo livro de Reis, né? Segundo livro de Reis, está ali depois de primeiro e segunda Samuel, e está entre, né, 1ª e 2ª Samuel, e depois 1ª e 2ª Crônicas. Então é Reis, segundo livro de Reis, o capítulo é o número 5. Anote, por favor. Se você tiver facilidade de ver a Bíblia e acompanhar, tudo bem. Se não, anote, depois você lê
né? Um pouco disso que eu vou relatar hoje para nosso crescimento espiritual, né? Então, segundo livro de Reis, o capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque através dele o Senhor lhe dera vitórias à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. Aqui, a introdução do capítulo 5, está sendo relatada a história desse comandante, né, do exército do rei da Síria. Então ele era um grande homem diante do seu senhor, né, do seu rei, e ele obtivera vitórias, né, para a Síria, e era muito famoso, era um herói de guerra, porém era leproso. A lepra, já falei algumas vezes, ela era uma doença incurável naquela época, né? A pessoa vivia isolada, vivia separada do mundo, né? Apesar do texto aqui não mostrar nesse texto especificamente essa situação. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina foi levada cativa de Israel para a Síria, estava a serviço da mulher desse comandante Naamã das tropas da Síria, e ela fala para sua patroa, vamos assim dizer, se ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, se referindo a Eliseu, né, ele seria restaurado da sua lepra. Imediatamente, né, a esposa fala para o marido sobre esse assunto. Esse comandante fala ao rei, né, da Síria para que faça uma carta e envie essa carta ao rei de Israel para levar esse assunto, né? Então respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Isso era muita coisa. Eles faziam muito isso quando visitavam um rei ao outro, quem quer que seja, eles levavam sempre presentes, né? E normalmente presentes preciosos, né, de grande valor. Tendo lido o rei de Israel a carta, levou também o rei de Israel a carta. Logo ali chegando a ti esta carta, né, que o rei da Síria escreve ao rei de Israel, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha, ele leva a carta, leva os presentes. Aí a carta, quando o rei de Israel lê, tá assim: olha, mandei o meu comandante Naamã, né, o chefe do exército sírio, né, mandei ele aí para que você cure ele da lepra. Veja bem. Aí o rei de Israel ficou doido, rasgou a roupa, né, que era um ato e vai assim, chateado, de raiva, né, tal. E ele fala assim: olha, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, né, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dar, para que envie um homem para eu curá-lo da sua lepra? Então ele ficou apavorado, porque ele não tinha poder nenhum para isso. Aí era o rei sem poder, né? Então ele rasga a sua roupa nesse sinal de protesto, de raiva, né? E fala: eu tenho lá poder para dar a vida, tirar a vida, restaurar isso, restaurar aquilo. Eliseu fica sabendo dessa história e manda um recado também, né? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então, primeira atitude, né? O rei da Síria, Deus usa uma menina para o rei da Síria, mande o seu comandante, herói de guerra, porém leproso, para Israel.
e manda uma carta para que o rei de Israel faça alguma coisa em favor do seu comandante. Este, quando recebe a carta, morrendo de medo, de raiva, né, rasga suas vestes, que era um mato, né, que demonstrava isso, dizendo, olha, ele está buscando uma ocasião para brigar comigo. Quem sou eu? Né? Não tem nenhum poder para fazer nada. Quem sou eu para tirar a vida de alguém, para restaurar, para curar alguém, para descurar? Se existisse isso, descurar, né? Então, Eliseu fica sabendo desse assunto e manda chamar esse cara e diz para o rei, olha, manda ele vir aqui, porque ele vai ver que aqui em Israel existe um profeta. E quando ele usava essa expressão profeta, eles diziam, é o homem que fala o que Deus quer, é o homem que faz o que Deus dá como poder para a sua vida. Então ele foi e parou com seus carros, né? Imagina ali a comitiva que estava com ele, com seus cavalos, com os presentes possivelmente, né? Que não eram presentes de levar em pacotinho, eram presentes que, talentos, né? Quantidade de ouro, de prata, as roupas, né? Etc. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, esse é o verso 10, eu não estou falando dos versos para você depois ler esse trecho todo, que vale a pena para compreender bem essa história. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Eliseu nem vai diante dele, ele manda um mensageiro. Você vê que o poder de Deus sobre a vida de Eliseu era tamanha que ele não precisava fazer muitas coisas. Só foi, mandou um mensageiro e disse, olha, seu Naamã, né, seu comandante, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá para você ser curado da sua lepra. Naamã, porém, muito se indignou e foi embora, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E ainda completa no verso 12, não são porventuras Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Aqui eu vou fazer uma pequena parada e vou tocar, né, um assunto que nos vai interessar. O homem tinha lepra, ele fez essa viagem para Israel para ser curado dessa sua lepra. Queria que fosse curado à sua maneira, da maneira que ele pensava, porque era um homem famoso, era um herói de guerra, ele era poderoso como chefe do exército da Síria. E ele queria ser recebido de outra maneira e fica indignado porque o rei manda, o profeta manda um mensageiro e não vai à frente dele, não vai no coisa, não fala o que ele quer ouvir, não põe a mão onde ele quer que... E ele fica indignado e vai embora. Ainda por cima, faz pouco caso quando ele menciona o Rio Jordão, porque era o que estava ali, ele estava em Israel, e fala o nome de 2 rios, né, Abana e Farfar, lá de Damasco, não são melhores que os rios de Israel, eu poderia fazer isso lá e ser curado lá, tal. Veja bem, atitude, né, uma atitude reprovável desse comandante Ciro. É uma atitude reprovável, porque ele tem ali a palavra de um profeta ordenando que ele fosse ao rio, né, ali o Rio Jordão, e mergulhasse 7 vezes. Mas o orgulho dele, a prepotência dele, o impede de fazer isso. Ele esquece que ele está com a lepra. Ele esquece que precisa ser curado. Né? A sua arrogância, a sua prepotência, o impede de receber esse favor de Deus. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Nós temos uma situação a ser mudada na nossa vida, mas a nossa mente, a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, o nosso caráter, não permite que essa mudança venha. Por quê? Porque nós queremos fazer a nossa maneira, porque nós não queremos pagar um preço, porque nós não queremos obedecer este ou aquele, se são pessoas, ou esta ou aquela, se são as condições. Não,
a nossa mente, a nossa vontade, tudo aquilo que está à nossa volta é mais importante do que o problema que nós temos. Por isso que às vezes não conseguimos resolver, por isso que às vezes não temos um milagre na nossa vida, porque a nossa mente e o nosso coração, com pedras, né, o coração de pedras, a mente infrutífera, ela não nos leva a conquistar aquilo que nós queríamos e até poderíamos, porque o poder de Deus assim determinaria. A mesma coisa aconteceu com esse comandante do exército, né, o Naamã. A mesma coisa. Ele fica chateado porque primeiro o rei não tem como fazer isso, depois o profeta não vai falar com ele, manda um mensageiro, depois ele diz que ele tem que ir ao rio ali em Israel mesmo, ao rio Jordão, para mergulhar para ser curado da lepra. Ele fica tão chateado que ele vai embora. E ele ainda diz que os rios lá que estão em Damasco, né, nas proximidades da capital síria, eles são mais importantes ou são melhores, que ele poderia fazer isso lá. Veja bem, uma cegueira estúpida, né, vamos assim dizer, que toma conta dele. E ele vai saindo, ele vai indo embora. Ele ia perder a chance que ele tinha de ser curado da sua lepra. Como eu falei, era uma doença muito difícil de ser tratada e curada naquela então, com a medicina de então. Mas a arrogância dele, o caráter dele, assim, eu sou e pronto, é comigo, é do jeito que eu quero fazer da maneira. Isso é muito do ser humano. E nós podemos, eu e você, nos pegar em alguma situação da nossa vida que nós precisamos de alguma mudança ou de alguma atitude que traga algo novo e favorável para nós. Nós, às vezes, por causa dessa arrogância, por causa disso daí que nós vemos falando aqui sobre Naamã, isso pode estar no nosso dia a dia. E isso tem nos impedido, muitas vezes, né, de galgar aquilo que nós poderíamos galgar, de conseguir aquilo que nós poderíamos conseguir, de mudar aquilo que é necessário mudar na nossa vida. Então nós terminamos, vamos dizer assim, imitando Naamã na cegueira espiritual, imitando Naamã quando nós queremos ser maiores do que as coisas que nos cercam, sem ter poder para isso, fazer a nossa maneira, tomar as decisões de acordo com o que queremos e o que pensamos, e não com aquilo que nós devemos fazer. Nós não pedimos conselhos a Deus, nós não ouvimos o nosso líder religioso, o pastor, o padre, o bispo, o presbítero, o evangelista, o discípulo, o apóstolo. Nós não ouvimos, nós não queremos ouvir. Nós somos autossuficientes, nós não damos bolas para aquilo que está sendo dito para nós, para aquilo que está sendo reservado para nós. Nós achamos que nós conseguimos fazer as coisas à nossa maneira. E muitas vezes não saímos do lugar, ficamos na mesmice de sempre, atolados com problemas, presos por pecados por causa disso, porque não queremos abrir mão daquilo que nós fazemos e que é pecado, e muitas vezes sabemos até que são coisas erradas, mas nos mantemos nela, porque não queremos abrir a mão das nossas vontades, né? Do nosso querer, da maneira que nós deveríamos agir. Não, muitas vezes continuamos no mesmo lamaçal, continuamos presos às mesmas condições de outrora, porque nós não queremos mudar, nós não aceitamos mudar, queremos fazer as coisas à nossa maneira, vontade, aquilo que nós queremos é a que deve prevalecer. E não é bem assim. Muitas coisas nós não conseguimos mudar se não for com o auxílio do Senhor. E principalmente, e não nos damos conta disso, às vezes começam com pequenos problemas, com coisas simples do dia a dia, situações que podem ocorrer com qualquer um de nós. E nós simplesmente não damos importância, achamos que somos autossuficientes para resolver aquilo dali. Não pedimos ajuda de ninguém, muito menos de Deus. Não procuramos ouvir a sua palavra, não aceitamos o conselho de irmãos e irmãs, de líderes, de pessoas que estão à nossa volta. Não, nós queremos fazer a nossa maneira. Isso é um egoísmo estúpido, né? Isso é uma aberração, vamos dizer assim, que só nos leva para trás e não para frente. Quando Elias está para morrer, lembre-se, isso eu falei em vídeos recentes,
Ele fala para Eliseu: peça o que me quiseres, porque eu vou ser tomado de ti. E Eliseu pede porção dobrada. Eliseu teve vontade. Eliseu abriu mão dos seus conceitos, dos seus privilégios. Ele conhecia a Elias e ele pede porção dobrada. E Elias diz: olha, se você me ver subindo aos céus, porque ele ia ser recolhido, né, daquela maneira, ele não morre, na verdade, não é? Ele é recolhido aos céus. Se você me ver isso acontecer, você terá essa porção dobrada. E teve. Ele viu porque ele creu. Ele pediu porque ele sabia que poderia conseguir, através não só do seu companheiro Elias, que estava para ser tomado por Deus, mas principalmente por esse Deus que estava tomando Elias para si. A mesma coisa pode acontecer conosco. Nós podemos pedir a Deus o que nós quisermos, mas primeiro e principalmente, nós temos que ver se isso é agradável aos olhos de Deus. Ele não vai nos dar uma coisa, por mais desejosa que seja nossa, para nós, Ele não vai nos dar se isso não for obtido através de um favor para nós mesmos. Ele pode demorar, mas pode dar um dia. Pode nos preparar para recebermos a bênção, o livramento, a cura. Estamos falando da cura, né, de uma enfermidade. O relacionamento familiar, marido e esposa, pais e filhos. O bom trabalho, o bom emprego, a parte das finanças, o alimento em casa, né? Os depósitos, os celeiros da casa com alimento. Ele pode nos dar isso. Ele pode nos dar porque Ele tem poder para isso. Ele nos capacita, né? Tem uma frase bíblica, né, que fala, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, por mais capacitados que nós sejamos, e podemos ser sim, através de estudo, de trabalho, de leitura, de conhecimento, nós nos tornamos mais capazes às vezes que outras pessoas à nossa volta. Mas nós temos que dar honra e glória a Deus por nós estarmos nessa situação, estarmos acima, à frente dos outros, e que isso não ensoberbeça o nosso coração. Naamã era um general, era o chefe do exército de uma nação poderosa. E Deus usa uma menina que é levada cativa de Israel para a Síria. E é empregada doméstica, vamos assim dizer, para compreender melhor o texto. Deus usa essa menina que está ali como cativa, né, para abrir os olhos e os ouvidos de Naamã. E ele vai, claro, ele tinha interesse de ser curado. Você acha que ele não tinha médicos lá à disposição? Claro que tinha, só que a doença ela era praticamente incurável naquele tempo. Ele vai, fala com seu rei, o rei manda a carta, o rei de Israel se aborrece porque acha que aquilo dali era um início de uma possível inimizade, mas Eliseu chama, fala que vai falar para ele, vai mostrar para ele que há profeta em Israel. E tinha, né? Estamos falando dessa história. Hoje tem sim, em outras circunstâncias, em outras condições. Eliseu dá o comando para Naamã, mas ele se aborrece. Ele acha que não precisaria estar ali diante de um mensageiro, sequer o profeta foi ter com ele. E quando ele dá a ideia, quando ele dá a direção da cura, através de um gesto simbólico, Eliseu, sim, poderia estender a mão lá de dentro da casa onde ele estava, na direção de Naamã, podia até sair ali mesmo, estender a mão e essa lepra ser curada. Deus dá poder de cura àqueles que Ele escolhe. Mas não. Eliseu deu um trabalho, deu uma coisa para que fosse valorizada por Naamã. Vai no rio, o Rio Jordão. Vai ali e mergulha 7 vezes. Isso daí deve ter mexido muito com a mente dele, com o caráter desse general. E ele bate em retirada, mas o texto continua aqui para nós finalizarmos, né, o vídeo de agora. Então se chegaram a ele os seus próprios oficiais, perdão, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. As outras pessoas que estavam em volta dele, subordinados deles, servos dele, de Naamã,
é que fala, meu pai, né, era um título de respeito, né, de superioridade. Se o profeta não te desse uma missão difícil, tal, você não ia fazer para ser curado da lepra, quanto mais esse só, lava-te e ficas limpo dela. Aí parece que caiu a ficha, né? Muitas vezes, pessoas estranhas nos falam, nos dão dicas, coisas do nosso dia a dia nos mostram que nós temos que mudar. E aí conseguimos mudar. A muito custo, às vezes, né? Decepcionados até, mas mudamos. E é o que vale. Temos de mudar, sempre, sempre que for necessário. E consegue aqui, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Veja bem, ele ia perder essa bênção. Um mergulhozinho que não só era um mergulho, né? Era um banho também, né? 7 vezes ele mergulha no Rio Jordão. Ele obedece, a palavra foi dada consoante o homem de Deus, consoante Eliseu. Eliseu foi levantado para isso, para fazer milagres. Há outros milagres aqui que nós já relatamos em vídeos, tanto de Elias como de Eliseus, como de outros profetas, no Velho Testamento principalmente. E ele foi. Os seus subordinados inclinaram, né, a sua mente e o seu coração para aceitar o desafio, vamos chamar assim. E ele vai e mergulha. E a palavra de Deus fala que quando a sua carne, né, se torna limpa, fica como uma carne de criança. A pele onde estava a lepra fica como uma pele de criança. É uma cura completa. É uma cura miraculosa de Deus. É uma cura que mexeu com ele, claro que mexeu. Mexe comigo quando eu leio essa passagem, eu quero que mexa com você quando você ver esse vídeo. Porque as curas de Deus são maravilhosas e elas estão disponíveis para todos nós. O plano da salvação só vai se encerrar quando Jesus voltar. Aí não precisaremos ter mais isso, porque estaremos no paraíso. E lá a palavra diz que não vai haver nem choro, nem ranger de dentes. Nós seremos outros, estaremos com Deus o tempo todo, a eternidade toda. Imagina, gente, perder oportunidades como o Naamã ia perdendo, por ser um pouco egoísta, né? Por ser prepotente, por achar que ele era melhor e maior que as outras pessoas, pela patente que tinha, pelo poder que tinha. Mas tinha lepra também. E ele não conseguiu tirar a lepra, a não ser sob a ordem do homem de Deus. Quando ele vai e obedece aos seus subordinados e vai ali no Rio Jordão e mergulha para ser curado, para tratar essa doença. Ele voltou, diz a palavra de Deus no verso 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Aleluias! Aleluias, minha querida, meu querido. O comandante do exército de uma grande nação de então, falando que reconhece que não há Deus na terra que não seja o Deus de Israel, como o Deus de Israel. Agora, pois, eu peço que aceite um presente do teu servo. Porém, Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou ele para que aceitasse, mas o profeta recusa. Ele não quis ouro, ele não quis prata, ele não quis aquelas vestes festivais que o rei da Síria mandou através de Naamã para presentear primeiro o rei de Israel, que não pôde fazer nada, e depois quis presentear o profeta, que através da vida dele levou a cura da lepra desse homem. Disse Naamã, se não queres, eu peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra em 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Então ele queria, como símbolo de onde ele estava, levar 2 mulos, né, uma carga de terra e colocar em algum local lá onde ele estava no dia a dia dele, para ser como um memorial, uma lembrança de que ele fora curado lá em Israel, né, mergulhando lá no Rio Jordão. Nisto, verso 18,
perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, falando do rei agora, né, entrar na casa de Rimom, que era um deus deles, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, o teu servo. Então, a cura que ele recebeu mudou a vida dele, mudou o caráter dele, mudou o comportamento dele. Então ele quer levar uma terra, né, como uma coisa simbólica, deixar ali em determinado local, mas pede ao profeta para que ele seja perdoado quando o rei entrar na casa do deus sírio, né, que era Rimom, era um dos deuses de lá, e encostar nele, né, no corpo dele, porque assim eles faziam, iam de mãos dadas, né, se apoiavam ali. Então, isso, que o Senhor perdoasse ele por ele ter que se ajoelhar, por ele ter que adorar ali por causa do rei, que não seria mais por causa dele, porque ele reconhecia que não havia outro Deus como o Deus de Israel, onde ele foi curado, o Deus de Israel que tirou a lepra da sua vida. Então ele pede perdão antecipado, porque sabia que isso era uma coisa comum de acontecer lá. Ele estava levando essa carga de terra, porque ia colocar em algum lugar ali, para que ali simbolizasse, né, o encontro que ele teve com Deus ali no Rio Jordão, e a cura que foi estabelecida da sua lepra no corpo, através do poder de Deus e da vida de Eliseu. E Eliseu responde no verso 19, que encerra esse trecho do capítulo 5. Eliseu lhe diz: vai em paz. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. Fique você com esse termo da Bíblia Sagrada, com esse trecho da Bíblia Sagrada. Tem um complemento ali do moço, né, do que servia a Eliseu. Depois, né, faz uma arte e acontece alguma coisa. Você pode continuar depois da leitura. Mas até o verso 19 é aí o que eu trouxe hoje, né, para crescimento espiritual das nossas vidas. Então, que nós não caiamos nesse tipo de erro, achar que não necessitamos, né, de uma indicação de Deus, uma palavra de Deus, um caminho mostrado por Deus. Por mais que sejamos preparados, né, cheios de títulos, cheios de conhecimento, cheios de tudo, né, que a vida nos reservou por nossos próprios méritos, né, que passemos a reconhecer que parte disso, tudo talvez, né, porque se somos vivos é por graça de Deus, né? Isso não veio de nós, Ele nos capacitou, Ele nos deu essa condição de termos uma família, de estarmos firmes, né, com o relacionamento conjugal, com o relacionamento com os nossos filhos, os nossos familiares, com a nossa vizinhança, no local do nosso trabalho, na igreja em que nós frequentamos e servimos alguns, né, como servos de Deus, né, na sociedade, na comunidade, na cidade onde vivemos. Tudo isso nós podemos fazer sem deixar de sermos quem somos. Depender mais de Deus, pedir mais orientação, olhar mais do que Deus pode fazer por nós. Pedir mais mesmo, depender mais mesmo, por melhores condições que nós tenhamos. Não nos afastemos de Deus. Não demos só crédito àquilo que nós fazemos por conhecimento, né, por propósitos nossos, né, por maneiras que nós temos a nosso favor. Não. Descansemos em Deus, busquemos a sua presença, a sua face na nossa vida, para que possamos prosperar, para que possamos avançar no nosso dia a dia aqui na terra. Lembremos-nos sempre, não se cansem de ouvir isso da minha parte. Nossa vida passa muito rápido aqui. E é enquanto estamos aqui que nós devemos preparar a nossa partida, né? Nós devemos preparar a nossa caminhada para a eternidade. É uma só. Essa já não vai trazer mais nada, nem choro, nem ranger de dentes, né? Essa vai nos levar ao paraíso, à vida eterna. E esse deveria ser o alvo, o objetivo de toda criatura humana, que Deus dá essa oportunidade através de Jesus Cristo ser o Senhor e Salvador dessa vida, né? Então, se você ainda não teve ainda um encontro com Jesus, não deixe para amanhã.
Não faça como Naamã, que voltou as costas e ia voltar para a Síria com a sua enfermidade. Toma uma decisão hoje, segura na mão de Deus, pede a Ele para mudar a sua vida, a circunstância da sua vida, tirar aquilo que não é bom para você. O peso que você carrega é um peso que não devia ser carregado por você. Deus pode fazer isso, Deus pode mudar, Deus pode te dar um novo alento, pode transformar você numa nova criatura. Esse deve ser, é uma opinião minha, mas é do ensino da palavra de Deus. Esse deve ser todo o nosso objetivo. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um resto de semana abençoada, um beijo no coração e passe esse vídeo para alguma outra pessoa. Bye, bye.